Olá pessoal, aqui é o Jorge Eusébio e a gente vai para mais um vídeo de Java. Pessoal, lembrando aqui o que a gente viu na aula passada, tá? Eu estou aqui com o código da aula passada. Eu dei uma leve alterada nesse código para poder corrigir um pequeno erro, tá? De uma coisinha que eu queria mostrar para vocês. A gente viu os tipos primitivos de tipos primitivos que nós temos no Java, né? De dados. E os que eu mostrei para vocês foram o string, o char, o int, o float, o double e o boolean, tá? No vídeo de hoje a gente vai ver um pouco mais sobre o int, tá? Até porque o int nós temos o byte, o short, o int e o long, tá ok? Eu vou mostrar qual é a diferença que nós temos entre os, os quatro, tá? Mas eu quero deixar claro aqui para vocês qual é a diferença que a gente tem entre o float e o double. Tá? Qual é a diferença que existe entre os dois. Eu havia falado no último vídeo que a diferença era com relação à precisão. Porém, quando eu fui passar o exemplo para vocês, o exemplo não funcionou bem, né? Então é o seguinte, o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês, tá? O que eu precisei fazer aqui foi mudar, tá, o valor que a gente tinha aqui tanto no float quanto no double. E o que eu estou fazendo aqui é uma conversão de tipo, tá? Uma coisinha chamada de casting, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente com vocês, tá? Então, por favor, só aceitem que eu faça isso para poder mostrar a precisão do float e do double. Então é o seguinte, aqui o que eu estou fazendo é transformando esse número 1 em um float, tá? Ao invés dele ser um número inteiro, ele está sendo um número de ponto flutuante, enquanto esse 3 aqui continua sendo um inteiro. E a mesma coisa aqui embaixo, esse 1 aqui agora é um double, enquanto esse 3 continua sendo um número inteiro, tá? Aí agora quando eu executo o meu programa, a gente vê aqui as saídas, tá? Eu tenho aqui a string, tenho aqui o char, tenho o int, tenho aqui os dois booleanos no final. Aí vamos agora para o float e para o char. Ou, para o char não, para o double, perdão, desculpa, tá? Para o float e para o double. Observem que aqui no float, no final ele faz um arredondamento, tá? Ele tem uma sequência aí de números 3, no final ele coloca um 4. Enquanto que o double, não, ele continua, tá? Então ele apresenta algumas casas a mais, tá? Nós vemos aqui todas essas casas a mais, isso daqui me dá uma precisão maior, caso eu vá fazer algum cálculo, caso eu precise trabalhar em alguma situação que exija de uma precisão maior, tá ok? Então essa é a diferença que existe, tá, entre o double e o float. E agora a gente vai para os tipos de inteiros que nós temos, tá? Eu já deixei aqui separado já uma pastinha da aula 5 com os códigos, tá? O programa da aula 5. E o seguinte, tá? Nós temos aqui byte, short, int e long. 4 variáveis aqui, num1, num2, num3 e num4. Os 4 aí bem declarados, tá? E esses valores que estão aí ao lado, eu vou explicar bem direitinho o que são, tá bom? Primeiro de tudo, que cada um desses tipos de inteiro a gente utiliza dependendo da forma ao qual a gente vai trabalhar. O byte a gente utiliza quando a gente vai trabalhar com valores brutos em binário, tá ok? Quando a gente precisa trabalhar com o binário em si, tá bom? E ele tem um valor variando
de menos 128 a 127, ou seja, aqui a gente tem um intervalo de 255 valores, que isso é bastante significativo para a gente, até porque quando a gente vai trabalhar com a tabela ASCII, né, a ASCII 2, a gente tem 255 caracteres, tá ok? Isso se eu estiver trabalhando com decimal, tá? Com hexadecimal, isso daí aumenta. Então é o seguinte, isso daí é suficiente para me ajudar a trabalhar com inúmeros valores, tá ok? E aqui eu posso imprimir o num1 de três formas, tá ok? Ele pode ser declarado em octal, ele pode ser declarado em hexadecimal e pode ser declarado em binário. Eu vou começar nessa sequência que eu falei, tá? Sendo que em octal eu escolhi o número 011, tá certo? Ou seja, esse número aí em octal, quando convertido para inteiro, nos dá o valor 9, tá? Ele nos dá o valor 9. Caso eu queira trabalhar com hexadecimal, eu tenho que acrescentar um 0 e um x na frente. Aí nós temos o valor 17, tá? O valor 17, como pode ser visto aqui, tá? O mesmo valor 011 em octal, ele vale 17. Agora, se for em binário, eu troco o x por b, e quando eu executo, a gente obtém como resultado o valor 3, tá? Então é simples, tá? O byte destinado para binários, esse tá nesse intervalo e só. Vamos lá. O short, ele já tem uma diferença, tá? O short é quando a gente já tá trabalhando com inteiros mesmo. O short, o int, o long é quando nós estamos trabalhando com inteiros, tá ok? E aqui nós temos o intervalo de valores ao qual o short varia. Aqui nós temos ele variando de menos 32.768 a 32.767, tá? Isso aqui, pessoal, são valores grandes, né? Caso alguém queira decorar, tá certo? 32.768 ele é 2 elevado a 15, tá? E 32.767 é 2 elevado a 15 menos 1. O interessante desses números, desses valores, é que você pode decorar eles como potências de base 2, tá? Todos eles vão seguir esse padrão. Como, por exemplo, o int, que é menos 2 bilhões 147 mil 483, menos 2 bilhões 147 milhões 483 mil 648, ele é 2 elevado a 31, tá? E o segundo valor, esse aqui, 2 bilhões 147 milhões 483 mil 647, ele é 2 elevado a 31 menos 1, tá? É como se fosse algo assim. É a mesma coisa que isso. 2 elevado a 31 menos 1. Tá certo? Sim,
Então, vamos lá, né? Aqui com relação ao NAN2, eu posso, por exemplo, colocar aqui menos 32.765. Ele aceita, eu posso imprimir ele tranquilo. Tá? O NAN3, como eu falei, ele varia nesse intervalo. Caso eu precise de um intervalo maior de números inteiros, eu posso imprimir, tá? O NAN4, da mesma forma. E a diferença entre eles vai ser somente o intervalo ao qual eu vou trabalhar, ou seja, o quão grande o intervalo eu vou precisar trabalhar, tá ok? Então, esses são os outros tipos primitivos, tá? Byte short, int long, eles completam a lista que a gente tem, voltando aqui para da aula passada, né? De string, char, float, double e boolean, tá ok? E é só, tá, pessoal? Se você gostou, deixa aí sua curtida, comenta e compartilha com a galera, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.